Cara, o Flamengo já está com tudo no mercado de transferências e a mídia já está falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Eu vou ficar surpreso, desculpa colocar para baixo, eu vou ficar surpreso se o Emerson Royal chegar aqui e arrebentar. Segundo o GE, está fechado a vinda do Emerson Royal. É um jogador de carreira europeia, beleza, jogou no Tottenham, jogou na Roma, mas eu acho que é um jogador, na minha opinião, de nível muito semelhante às opções que a gente tem aqui no Brasil. Então você entra comigo nessa questão que não é porque jogou na Premier League que vai jogar aqui e arrebentar. Não, mas é que ele jogou, mas porque tem muita qualidade. O Jorginho brilhou na Europa. O Emerson passou pela Europa. Né? Ele foi um jogador contestado no Tottenham, contestado na Roma, não vingou na seleção brasileira. Eu acho que ele é fruto desse momento delicado que a gente tem hoje de laterais. Tem pouco lateral brasileiro. O Flamengo vai tentar recuperar, né? Ele é um jogador que tem um potencial ofensivo, mas não joga bem há muito tempo. Pô, mas ele jogou muito bem no Betis e ele falou da Roma, ele nem jogou na Roma, ele jogou no Milan. E quando ele jogou no Milan, ele jogou praticamente todos os jogos que ele estava disponível. Jogou a Champions League inteira com o Milan, aí teve a lesão. E aí quando ele teve a lesão ali, ele ficou um tempo parado e agora que ele tá se recuperando. Me chamou a atenção o investimento. O Flamengo tá pagando 8 milhões de euros, né? Agora tá vendendo um por 30, então tá valendo a pena. É que assim... matematicamente tá valendo a pena. pena. Eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que ele é superior ao Varela. Não, eu acho que ele é uma aposta. Não acho. Eu acho que ele vai disputar a posição. Acho que ele acho que ele vai já tendo o Varela, claro. Eu contrataria. Eu contrataria. Primeiro, quem tem um não tem nenhum, né? Não, você tem mais um. Você precisa ter mais um. Precisa ter mais um. Segundo, você vende um que é inevitável vender. Isso é... Porque o garoto vai embora mesmo. Ainda que o Flamengo esperasse conseguir ainda mais mas no começo do ano, mas conseguiu um bom dinheiro. Né? Quase 30 milhões de euros. Cara, eu acho ele melhor que o Varela, sim. Eu acho que ele tem mais força física, ele é mais rápido. O problema do Emerson Royal, pra mim, é que ele avança muito pro ataque e ele não é tão bom defensivamente. Mas eu acho que isso aí ele pode melhorar, ele tem 26 anos. Um jogador de 26 anos pode melhorar muito ainda. Tem que uma grana muito lateral direito. E tá trazendo um cara que é novo ainda, com 26 anos, o Emerson, que tem um histórico interessante de futebol, experiência. Chegou à seleção, né? Eu acho que ele pode ser recuperado. E é uma posição difícil de você achar, cara. Não, é muito difícil você achar o lateral direito. Seleção, pena pra achar um, né? Então, assim, eu acho que é uma super aposta. Se vai dar certo, cara, só o campo vai dizer. Mas eu acho que o Flamengo trabalhou bem nessa questão. Você tem que ter dois laterais direitos. Tem o Varela e vai ter o Emerson Royal. E depois eles se decidem lá quem vai jogar. O campo vai dizer. E assim, você vendeu um por 25, tá trazendo um por 9, quer dizer. Então, cara, economicamente, você tá conseguindo fazer um equilíbrio financeiro também. Não vou dizer que é dinheiro de pinga pro Flamengo. Não é. Eu tô dizendo assim, eu acho que o Emerson Royal, ele chegando aqui no Brasil, ele tá no nível dos bons laterais do Brasil, como o Varela. Eu tô só me questionando o investimento para trazer um jogador que eu vou ficar surpreso se ele chegar aqui e fizer a diferença. Se trazer jogador da Europa. Cara, mas você pensa assim, quem que é os melhores laterais direitos do Brasil? Não tem, cara. Não tem um lateral direito que sobra no Brasil. Acho que o melhor no momento é o Samuel Xavier, que nem é um grandíssimo lateral, mas é o que tem, porque o Brasil realmente carece de lateral direito. Por pouco dinheiro, né? Ontem eu ouvi o Flamengo tem laterais muito elogiados na base, né? E eu acho que a gente tá com uma carência, cara, que eu acho que as bases do Brasil precisam começar a falar, precisamos formar lateral, cara. Não tem lateral? Precisamos formar lateral. Me empolga Samuel Lino, cara, assim. Não, muito não. Samuel Lino é um jogador que se chegar, o GE traz a informação que há um interesse, se chegar, eu acho que ele vem pra fazer diferença. Saiu da base do Flamengo, em 2018 foi campeão da Copinha. Ninguém lembra disso. Como dizem na Europa, um jogador de hierarquia, é um top, é jogador top. Você gosta desse termo? Um jogador de hierarquia? Como é que é jogador de hierarquia? Jogador top, jogador lateral, ponta, jogava toda hora com o Simeone, apesar de ser mais reserva. Ele chegou até cotado para a seleção, não foi? Tem uma data FIFA dessas aí que se falou nisso. Para ser convocado para o Brasil e para ser naturalizado espanhol. Por que o Simeone não quer? Primeiro que o Simeone tinha questões com ele que ele não fazia recomposição como ele queria. E a cara do Paulo? Aquelas coisas do Eu Simeone. quase estou falando um negócio aqui, mas não vou... Fala. E tem a questão do comunitário. Como o Atlético já tem 3 não comunitários, que são o Molina, o Gallagher e tem mais um lá, que eu não estou me lembrando agora, tinha que abrir mão de um. Aí ele ficou provavelmente na dúvida entre
Molina e o Samuel Lino. Samuel tava indo pro Napoli, cara. Exatamente, porque é não comunitário. Não, mas que eu digo assim, é interesse de um time que vai disputar a Champions League, jogador de hierarquia, cara. É muito bom, muito. Cara, e o Samuel Lino vem no auge da carreira. Ele e o Emerson Royal, né? Um tem 25, que é o Samuel Lino, e o outro tem 26. Eles estão no auge da carreira. Então eles têm tudo pra jogar muito bem aqui no futebol brasileiro. Eu acho sim que o Samuel Lino é um jogadoraço, que é um jogador que merece sim estar na convocação da seleção brasileira. Eu vi muitos jogos do Atlético de Madrid e ele era realmente muito importante ali naquele elenco. Ele foi emprestado, se eu não me engano, pro Valência. Só que mesmo assim, ele sempre foi um grande jogador ali e era sempre titular com o Simeone. De vez em quando ele era reserva. Bom, será que isso aí tá muito fácil, hein? Agora, se vai chegar aqui... Os valores são absurdos, é quase 30 milhões de euros. Aí sim é um negócio estrondoso para um time brasileiro. Mas é o valor dele mesmo. Ele é muito bom. Cara, a gente se espantou com o Botafogo pagando 22 no Danilo. Samuel Lino no Flamengo Brasil. pagar 25, 30 que seja. Mas eu acho que é o que vale mesmo. Eu acho que Você acha o Danilo melhor ou pior que o Samuel Lino? São posições diferentes. Não, mas assim, não, tô falando de jogador. São duas ótimas apostas, assim. São duas grandes contratações. Mas o que me espanta é a gente falar hoje de um time brasileiro, tirar um jogador da Europa de 25 anos, 26 anos, que é o que tem o Samuel Lino, por 30 milhões de euros. Mas o Flamengo trabalhou para chegar nesse patamar aí, cara. É um gigante da América do Sul e trabalhou para chegar. Lino, cara, o Flamengo é o seguinte... Ele vai ser disparado o jogador mais caro da história do Flamengo, porque até então era o Alcaraz, 20, 21. Perfeito. Quanto foi o Alcaraz? 20, 21. Ele vai ser protagonista do futebol brasileiro, cara. Tá de acordo com os valores que o Flamengo vende seus atletas. Gerson, Wesley, mais ou menos, são valores semelhantes. O que o Bayern fez com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes lá em Miami é aquilo que a gente espera que o Flamengo faça com boa parte dos rivais aqui no Brasil. Porque aqui ele é dominante e o que explica ele ser dominante é o poder de investimento que ele tem. O que eu gosto... Mas fala o que você queria falar, por favor, cara. Não vou. Fala, por favor, cara. Fala pra mim que depois eu falo. Olha a palete da verdade. Essa coisa tá apertando seu coração. Eu não vejo respeito a opinião do Ed, mas assim... Quando o cara fala que respeita, é porque não respeita. Quando o cara começa a dizer que respeita, é porque não respeita. Não, é porque assim, eu não vejo essa exagerado os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é um... Vamos botar aí, um cuiabano piorado. Ô, louco! Ah, não, aí tá de sacanagem, pô. Não, aí tá de brincadeira. O Cuiabano é um bom jogador, mas o Samuel Lino jogou muito tempo no Atlético de Madrid. Como que ele é o Cuiabano piorado? O cara tá de sacanagem, falar isso, cara. Assim, eu acho ele um ótimo jogador que merece estar na seleção brasileira, cara. De lateral esquerdo, de ala, ele faz multifunções. Como que ele é um Cuiabano piorado? O cara dá uma opinião dessa pra mim, é maluco. Piorado ou melhorado? Melhorado, melhorado. O Cuiabano melhorado. Vai virar corte. Melhorado ou piorado, mas comparar Samuel Lino e Cuiabano não tem como comparar. Pode virar corte. Sabe o que ser o Cuiabano melhorado é bom, né? Sabe o que eu acho interessante nesses dois movimentos do Flamengo, tanto do Emerson quanto do Samuel? São jogadores de uma faixa etária baixa ainda. Acho mesmo. 25, 26, 27 anos. Isso é interessante. Porque o Flamengo trouxe caras da Europa muito experientes, que ajudam demais o time. Sim. Danilo, Alexandre, Jorginho. Mas eles já estão numa faixa de idade que, para suportar o calendário brasileiro... que não conseguem jogar com frequência. Já é mais complicado. Traz caras de 25, que não quer dizer que não vão se machucar. Podem se machucar também. Mas você baixa um pouco a média de idade do time, né? O Saúl é um cara de 31 anos, ele tá na faixa intermediária ali. Então, isso eu acho interessante, esse movimento do Flamengo de tentar rejuvenescer um pouco. Mais que o Samuel Lino? Porra, bem Mas mais. o Saúl de 10 anos atrás era melhor que o Samuel Lino. O cara que eu vi jogando, se ele conseguir jogar Perfeito. Eu acho que há duas categorias de contratação quando você traz da Europa. O jogador que a Europa não quer mais, por diferentes razões, com todo respeito, Danilo, Alexandro... Danilo do Flamengo, Alexandre, assim, já deram o que tinham que dar na Europa, você traz o jogador e ainda são úteis aqui. Saúl, que estava indo para um time periférico da Turquia, e jogadores que ainda poderiam atuar na Europa. Caso do Almada, caso do Samuel Lino, que aí são contratações muito grandes. Que veio e voltou. Luiz Henrique. O Samuel Lino é um jogador que estava indo negociando com o Napoli, que é o campeão italiano. Exato. Vai jogar Champions. Que contratou o De Bruyne, o Napoli. Perfeito. Contratou o De Bruyne. O Ramon Sousa é um Jorginho, que ainda tinha espaço na Europa. O Palmeiras contratou. Cara, são contratações pontuais o Flamengo. Realmente, contratações que precisava. Saiu o Gerson, trouxe o Saúl. Saiu o Wesley, trouxe o Emerson Royal.
reforçou o time com Samuel Lino. Então eu acho que foram contratações pontuais que eram coisas que o Flamengo precisava. Não deu certo o De La Cruz por causa do negócio de médico e tudo mais, mas ele continua sendo uma opção, ótima opção no banco quando ele se recuperar. Falam que ele não vai se recuperar 100%, mas de qualquer forma, ele também é uma ótima opção no banco. Então tem um time titular muito bom e tem um time reserva também muito bom. Então eu acho que o Flamengo vai dominar o futebol brasileiro. Um bom jogador entrou bem no jogo ontem. Danilo é um jogador que quebrou o tornozelo no Nottingham. Senão a carreira, talvez ele não estivesse no Botafogo, a carreira dele seria outra. Não, e outra, cara, assim, porque o Botafogo hoje consegue pagar 22 milhões de euros. Não é todo time na Europa também que paga 22 milhões de euros. Eu não quero dizer que o Samuel Lino é o Pelé. Eu quero dizer que ele é um jogador muito respeitado na Europa, cara. De potencial técnico, tático, inteligência de jogo. O Saúl teve um nível superior ao do Samuel Lino, que ele não joga nesse nível há um tempo. Tem uma carreira mais longeva também, claro. Né? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando das contratações do Flamengo, que pra mim foram contratações pontuais, contratações que realmente foram muito boas. Eu acho que a maioria desses jogadores vai vingar. Claro, às vezes pensam que o jogador vai vingar, que ele vai jogar muito bem e não joga, mas eu acho que foram contratações pontuais e foram acertos, mas todos os jogadores são uma aposta. De qualquer forma, você pode contratar um jogador que tá na Série B e destruir, ou pode contratar um jogador da Europa que pode ir mal. Então, todos são uma aposta. E eu acho que essas 3 ou 4 apostas, né, que o Flamengo tem, que não falaram, mas o Carrascal tá praticamente acertado com o Flamengo, são 4 ótimas contratações que eu acho que vai vingar os 4. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!